de Israel a adorar a Baal. Diz a palavra do Senhor que, como se não bastasse essa coisa horrível que Acabe fizera, ele ainda se casa com Jezabel, uma profetisa de Baal e de Azera. Sabe, irmãos, você lê a palavra do Senhor, você vai ver que os atos de Acabe só foram piorando, só foram se multiplicando e eram ruins aos olhos do Senhor. Sabe por quê? Porque um dia, aleluia, o rei da Síria, Ben-Hadad, ele pegou e disse que ele ia se levantar contra Acabe, que ele ia vir guerrear contra Acabe. Sabe, Acabe ali, aleluia, disse que ia entregar tudo o que ele quisesse, dando de mão beijada. Mas sabe, meus irmãos, que a palavra do Senhor também nos diz que o Senhor levantou um profeta o qual não se dá nome, mas se os irmãos depois quiserem olhar, estão nos primeiros capítulos, que antecede o capítulo 21, e diz que ali esse profeta disse que ele poderia ir, porque Deus daria os ciros e o rei em suas mãos. Porém, Acabe, aleluia, ele deixou de fazer o que Deus ordenou, porque segundo a lei, quando você ia tomar um arraial, quando você ia tomar ali um povo, você tinha que pegar os seus despojos e matar o rei. Porém, o rei naquele lugar conseguiu fugir. Mas alguém chegou diante do rei e disse: olha, Ben-Hadad vive. E ele diz assim: trazei-o a mim. E quando ele chega naquele lugar, Acabe faz uma aliança com ele. Acabe não mata. Acabe mais uma vez se deixa levar pelos seus impulsos. Acabe mais uma vez se eleva como sendo rei, achando que por ser rei de Israel, abaixo de Deus só existia ele. Achando que o que ele falasse era lei, querendo Deus ou não. Sabe, mas Deus levanta o mesmo profeta e vai até Acabe e diz para Acabe, está lá no capítulo 20, a partir do versículo 40, e diz assim: como eu entreguei, portanto soltastes da mão o homem que eu havia posto para a destruição. Palavra forte. Soltaste das tuas mãos aquele que eu te dei para a destruição. O sangue dele pagarás com a tua vida, a vida dele pela tua. E quando Deus fala, irmãos, quando Deus dá um juízo, quando Deus dá um decreto, ele pode até antecipar, mas vai se cumprir. Vai se cumprir. Sabe que às vezes você está dizendo: mas Acabe não viveu ali nos tempos de Elias, um grande profeta? Sim. Nem Elias conseguiu fazer Acabe retornar. Nem Elias conseguiu fazer Acabe reconhecer que ele havia se afastado de Deus. Sabe, irmãos, mas é interessante. Acabe tinha tudo o que ele queria. Acabe poderia, aleluia, mandar plantar vinhas maiores do que a de Nabote. Mas o que Acabe queria não era outra vinha, era a vinha de Nabote. A cobiça de Acabe foi tão grande que ele desejou e queria aquela. As que ele tinha, o que ele tinha não satisfazia mais. Ele queria a vinha de Nabote. Justamente o que ele não podia ter era o que ele queria. E a palavra do Senhor diz, aleluia, que aquilo que Deus dá como herança não se podia vender, não se podia trocar, não se podia de maneira alguma. Se por algum acaso acontecesse de que a família tivesse que vender por necessidade,
O Senhor dividiu entre as tribos, dividiu pedaços de terra para cada um. Então a herança ali não era só uma herança familiar, era uma herança espiritual. Meu Deus. Espiritual. Ô Pai. Eu sei muito bem, irmãos, que muitas vezes a nossa vida incomoda sim. E tem pessoas que desejam. Tem pessoas que querem a nossa vida de uma maneira, sabe, que não pensa para agir. Sabe, mas aleluia, eu aprendo na palavra do Senhor que a bênção estava sobre Nabote. A vinha pertencia a Nabote. Sabe, no versículo 2 diz ali que Acabe, ele chegou para Nabote e disse: olha, me dá a tua vinha, porque eu quero fazer dela uma horta. Irmãos, se vocês prestarem atenção, Nabote não queria vinha para preservar. Perdão, Acabe. Acabe não queria aquela vinha para continuar linda ali, sabe, para ele olhar ali da sua casa e ver: olha que vinha linda, agora pertence a mim. Não. Acabe queria aquela vinha para destruí-la. Acabe queria tirar aquele vinhedo lindo e plantar ali uma horta. Naquela época, o que mais valia não era uma horta, mas era uma vinha. Naquela época, o vinho era algo muito valioso. Mas Acabe era tão perverso que ele não falou assim: olha, Nabote, me dá essa vinha, me dá que eu vou cuidar com amor. A mesma dedicação que você tem, eu vou ter. Me dá, Nabote. Se não quer me dar, me vende então. Prometo para você que ela não vai morrer. Não, sabe por quê? Porque o desejo de Acabe era somente de ter o que ele não podia ter. Somente isso. Um perigo muito grande, irmãos. É um perigo muito grande, mas vamos caminhando. Estão querendo a tua vinha para destruí-la, não para mantê-la ou fazê-la prosperar. Eles estão avaliando muitas vezes o teu ministério, o teu dom, aquilo que Deus te deu, por coisas pequenas. Dinheiro da terra não paga. Coisas deste mundo não paga. Um carro bem bonito não paga a herança que Deus colocou sobre a igreja. Aleluia. Sobre o profeta ou sobre Glória a Deus. Sabe, a oferta pode parecer linda, pode parecer bonita, mas não vale a pena. Aquele que vende o que Deus te dá, traz para si maldição e destruição. Quem não se lembra de Sansão? Sansão foi escolhido no ventre. Sansão foi separado. Sansão tinha que resgatar Israel. Sabe o que Sansão fez? Deus ordenou que o povo de Israel não podia pegar mulheres de outros povos para si. E Sansão, como um líder ali visto por eles, deveria, primeiramente, obedecer a Deus. E o que Sansão faz? Ele busca mulheres de outros povos. Faz uma mistura que não se convém fazê-la. Sabe, mas se você continuar lendo a história de Sansão, você vai ver que Sansão cai em destruição. Sabe por quê? Porque ele confiou numa mulher que não deveria. Não deveria. Pode parecer bonito, irmão. Sabe o que estão te oferecendo? Vai lá para a minha igreja. Você vai ter carro, você vai ter casa, vai ter um salário alto. Se vender não vale a pena. Se Deus mandar, vai. Se Deus não mandar, não vai. Se Deus falar assim, eu estou te ordenando, vá. Mas se Deus falar, não
vai. Porque se você for, vai ser destruição para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para o teu ministério. E quem sabe até para a tua descendência. Sabe? E o Senhor falava forte no meu coração e dizia: não abra mão da tua herança. Não abra mão daquilo que Deus te deu. Sabe por quê? O que cada um de nós recebemos, irmãos, Deus escolheu a dedo. Não foi simplesmente assim: olha, eu vou fazer um sorteio. Aonde caiu o dom de profetizar é Ele. Aonde caiu o dom de louvar é Ele. Não. Aonde caiu o dom ali para ser pastor vai ser Ele. Não. Deus escolheu a dedo. Olha você, eu estou te chamando para ser levita. Olha você, eu estou te chamando para ser profeta. Olha você, eu estou te chamando para ser um pastor de excelência. Um pastor que não se vende. Glória a Deus. Escolhido a dedo. Não venda. Não abra mão. Sabe, eu acho interessante porque tem pessoas que acham que pode chegar no pastor e falar assim: olha, pastor, se você me der um cargo de presbítero, eu te dou um carro. Olha, pastora, se você me colocar naquele ministério de louvor, eu vou, aquilo que você pediu, eu vou lá e vou te dar. Tem gente achando que é fácil. Tem gente achando que se compra o evangelho. Tem gente achando que não precisa pagar preço para permanecer na herança que Deus deu. Tem gente que não está se dedicando à vinha como Nabote fez. Sabe, dedicação. Sabe, eu creio que todas as manhãs Nabote se levantava, ia para a vinha adorando ao Senhor. Sabe, ele mexia ali, afafava a terra se preciso. Sabe, tirava ali se tivesse peixe, jogava um remédio. Sabe, se ele estivesse maduro, ele colhia. Senão ele regava. A vinha de Nabote não cresceu de um dia para o outro. A vinha de Nabote simplesmente não apareceu naquele quintal. Houve cuidado, houve perseverança, houve investimento, houve dedicação. Meu Deus. Aleluia. Sabe o que eu aprendo com Nabote? É lindo porque se você ler a história de Israel, diz ali que tinha tantos profetas de Baal, a ponto que Elias achou que estava só. Mas Nabote, ele não se vendeu. Nabote não se curvou a Baal. Sabe por quê, irmãos? Porque ele diz: vive o Senhor, guarda-me o Senhor, de que eu venda. Então ele acreditava em Deus. Então ele ainda adorava a Deus. Então ele ainda permaneceu fiel a Deus. Aleluia! Maravilha, Jesus. Eita. Ele permaneceu íntegro. Eu não me contamino com a carne. Eu não me contamino com Baal. Eu não me contamino com Jezabel. Não importa se Jezabel é a rainha. Não importa se Jezabel manda. Não importa. Eu não me contamino. Meu Deus. É isso que eu aprendo com Nabote. Aleluia. Permaneço na lei do Senhor. Glória a Deus. Sabe, para deixar assim melhor, eu vou ilustrar para vocês. Sabe, é tremendo porque, aleluia, eu estava quinta-feira aqui no culto e Deus fez um derramamento terrível da unção dele neste lugar. Às vezes você entra aqui e fala: poxa, 5 pessoas só, Deus não vai querer nem vir. Pelo contrário, Deus só não vem como derrama a glória dele de uma maneira que nós não conseguimos parar em pé. Meu Deus. Aleluia. Está aqui o presbítero que não me deixa mentir porque estava no culto.
pastores, está ali o nosso irmão, os nossos irmãos, Diácono Carlinho, Michael, meu esposo, a missionária Tânia, que recebeu algo tremendo de Deus. Sabe? Deus está operando. Às vezes a pessoa entra aqui e fala: Deus não fala neste lugar, Deus não opera neste lugar, mas entra mudo e sai morto. Entra cego, sai morto. Porque não quer ouvir Deus falar. Não quer. Se você não quer ouvir Deus falar, você nunca vai ouvir Deus falar, meu irmão. Um dia uma pessoa disse assim: olha, se Deus quiser falar comigo, Ele que vai na minha casa. Sabe o que eu disse? Espera sentar. Porque quem precisa de Deus é você. Deus não precisa de você. Deus não precisa de nós, irmãos. Deus não precisa de mim. Deus não precisa. Deus tem poder. Deus governa. Deus é o dono. Ele não precisa. Sabe, ali um dia estava, Nabote cuidando, aí Acabe aparece ali e olha aquela vinha e fala: poxa, que vinha bonita. Uma vinha tão bem cuidada, né? Tanta dedicação que esse moço tem com essa vinha. Mas quer saber de uma coisa? Eu vou comprar essa vinha. Eu quero ela para mim. Sabe, irmãos, que eu imagino, sabe que a Carmen pegou o seu carro, acho que nem precisava, porque devia ser perto. Sabe, pegou ali os seus subordinados, os seus servos. E chegou e foi até a casa de Nabote, chegou ali e disse assim: olha, Nabote, o rei está aqui. Pensa comigo, é uma ilustração que eu estou fazendo com você nesta hora. Sabe, o servo sempre diz: Nabote, o rei Acabe está aqui. Sabe, creio eu assim que Nabote na hora para e diz: mas o rei, que honra receber o rei nas minhas propriedades. Que honra receber o rei na minha casa, na minha humilde residência. Sabe, Acabe naquela humildade, e aí Nabote naquela humildade, aleluia, ele vai e recebe o rei, se reverencia, porque é rei. É rei. Sabe, e Acabe vira: olha, Nabote, escuta bem, eu estava lá na minha casa, olhando aqui a sua vinha bonita. Sabe, eu estava aqui prestando atenção. Sabe, e uma vinha que vai, né, vai para longe. Uma vinha onde você não deixa as raposas entrarem, não deixa destruir. Uma vinha onde você, aleluia, você toda vez está ali, está cuidando com todo amor. Patrimônio seu, eu sei, mas eu quero ela para mim. Eu sou o rei e assim decidi. Sabe, creio sim, irmãos, que Nabote veio aqui. Meu Deus, ele para. Sabe, minha herança. Sabe, Acabe diz: sim, eu quero a tua vinha. Eu poderia simplesmente tomá-la, mas eu estou te pedindo. Se você não quer me dar, então vende. E te pagarei por ela o que você dizer. Sabe, irmãos, eu imagino que Nabote, isso é tremendo, Deus me mostrando. Ele para assim por um instante.
Mas Nabote olhou para cá, olhou para mim novamente. Irmãos, olha, tem coisas que você tem coisas que a gente não decide de impulso. Tem coisas que é necessário pararmos, analisarmos, buscarmos a direção de Deus para depois agirmos. Tem coisa que não é, sabe, tabu não. Para, analisa, pensa, Senhor, é assim que tu queres. E ele analisou. E ele vira. Aleluia. Aleluia. Acaba ele esperando uma resposta. Esperando ali, a resposta que ia agradar no teu coração. Nabote vira para ele assim: olha, cara, tu és o rei de Israel. Tu governas e manda em toda Samaria, em toda Israel, inclusive sobre mim. Mas se tem uma coisa que eu aprendi com meu pai, é preservar a minha herança. Preservar a minha herança. Aleluia! Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Preservar a minha herança. E ele vira para cá e diz: não vou vender a minha vinha. Sabe aí? Acabe para meio que assustado. Sabe, olha para o seu servo e diz: ele disse não. Não? E o seu servo: sim, ele disse não. Ele disse não. Sim, ele disse não. Ele disse não para mim. Eu sou o rei de Israel. E ele volta: você disse não, Nabote? Sim, eu disse não. Na minha vinha, Acabe não põe a mão. Meu Deus. Aleluia. Quem está ligado entendeu o mistério. Eita glória. Na minha vinha, Acabe não bota a mão. Meu santo. Sabe? E foi engraçado que Deus me deu até não sei o que é, mas o Senhor falou no meu coração, aquilo me empolgou tanto. Sabe? Deus dizia assim: na minha vinha, Acabe não põe a mão. Na minha vinha, Acabe não põe a mão. Na minha vinha, Acabe não põe a mão. Ele vai querer tomar, mas minha vinha eu não dou não. Meu Deus. É tremendo, irmãos. Aleluia. É tremendo. Acabe vai querer tomar. Você não vende, então eu tomo. Mas aquilo que Deus dá, nem o inferno toma. Aquilo que Deus promete, nem o inferno peso rouba a tua herança. Não põe a mão, não põe a mão. Você quer tomar, Acabe, toma, mas eu não te deu a minha herança. Eita Deus. Hoje eu vim aqui como profeta. Hoje eu não vim entendendo o homem. Eu não quero saber o que você vai falar de mim. Eu não quero se você vai falar mal dessa palavra. Se você vai dizer: porque não foi assim. Porque eu aprendi que a palavra não se prega assim. Não me importa. O que importa é você entender que a tua herança não se vende, não se dá, não se presta. Oh Deus. Não se vende. Não se vende. Não se entrega. Não se dá. Não se empresta, irmão. Não se troca. Eu não sei o teu pensamento quando você chegou aqui, mas eu disse: se eu dizer, você não vai vender. Se fui eu mesmo que coloquei nas tuas mãos, você não toca. Lamassou o bererraço, me decantará. Sabe? E aí entra uma personagem, filha do cão, filha do inferno, com tudo que era demônio que tinha direito, Jezabel. Enxerida. Sabe o que Jezabel
Jezabel vira para o rei e diz assim: por acaso você deixou de ser rei em Israel? Para que Nabote diga não para um desejo seu. Levanta tua mão. Eu vou profetizar aquilo que Deus está me dando. Meu Deus. Pastor Gonzaga, recebe. Deus vai levantar uma geração. Não sou eu que estou dizendo, não. Deus vai levantar uma geração de Nabotes. Uma geração que não se rende a Baal. Uma geração que não se rende à vontade de Acabe. Uma geração que não que não se vende a preço de nada e preserva a herança que Deus deu. Glória a Deus. Deus vai levantar uma geração de Nabotes que vão encarar cara a cara. Vai dizer não. Aleluia. Não vendo, não vendo, não vendo, não vendo. Pastor Gonzaga, não troca. Não dá, não empresta. Não empresta, presbítero Valdeci, o que é teu. Não empresta, não dá. Sabe, mas aí entra Jezabel bonitinha querendo dar jeito no negócio. Eu vou tomar a vinha de Nabote e vou te dar. Sabe o que eu aprendo com Jezabel aqui, irmãos? Quantos maridos dão ouvido às esposas que não têm discernimento? A mulher sabe onde fica o teu lar, mas tem muita mulher tola que está jogando o marido aonde não deve. Tem muitas esposas que, infelizmente, não aconselham o esposo da maneira como deve ser. Ué? Não, esposa, porque eu queria, mas aí não deu. Não, então você vai fazer o que eu quero que você faça. E não é assim. Vamos orar. Buscar primeiramente Deus. Se Deus disser que sim, é sim. Se Deus disser que não, é não. Quantos maridos aí dando voz, conhece a esposa, sabe como é e aceita o conselho dela. Meus irmãos, vigia. O cabeça é o homem. A mulher é ajudadora sim. Ouça sua esposa sim, mas ouça também Deus. Esposas, vocês vieram para edificar seus lares. Peça direção com Deus. Se teu marido não está conseguindo discernir a voz de Deus, ore. Mas dê o conselho que Deus mandar. Se comporte como uma mulher de Deus. Meus irmãos, não adianta. Não adianta. Sabe, Jezabel, infelizmente, é o terror do esposo. Acabe acha que tinha terreno, porque era uma mulher infernal, aquela Jezabel. E ela foi: eu vou tomar e vou te dar. Nabote podia ter dito: não mexe nisso não. Realmente a lei lá que o Senhor deu para Moisés diz que não se pode vender, não se pode trocar. Eu fui aprendido ali, eu aprendi ali. Acabe. Se Acabe tivesse permanecido na lei do Senhor, meus irmãos, se Acabe Ramachuriandarai, sabe, não tivesse se dobrado a deuses estranhos, a deuses pagãos, se Acabe não tivesse deixado as leis do Senhor. Acabe, se você não
tivesse Acabe abrindo mão das bênçãos do Senhor, Acabe. Meu Deus. Se você, Acabe, não tivesse deixado a soberba subir, porque eu sei, porque eu vou fazer, porque agora eu estou mandando Rabaxurianda, Acabe, tu não estaria onde tu está. Se Acabe, meus irmãos, tivesse permanecido ali, ó, não, eu aprendi assim. Eu aprendi, aleluia, primeiro buscar ao Senhor. Eu aprendi primeiro buscar o reino de Deus. Eu aprendi, aleluia, que eu devo me santificar, que eu devo jejuar, que eu devo pedir conselhos ao Senhor, que eu não devo de maneira ou hipótese alguma me prostrar diante de Deus nenhum, mesmo que seja Baal. Se Acabe, meus irmãos, tivesse permanecido aonde Deus queria. Mas Acabe se desviou. Se desviou o coração dele, se desviou. Se desviou, meus irmãos. Sabe? Não preciso mais de Deus, eu vou fazer o que eu quero. Não é assim. Não é assim. Assim se Acabe, descendente de pessoas que atravessaram o Mar Vermelho, tivesse permanecido crendo nesse Deus Todo-Poderoso. Israel, naquele momento, podia ter voltado para o Senhor. Mas sabe, Acabe ele já vinha, sabe, de uma história de usurpação, de Emeu e Camor. Se você olhar a história do pai dele ali, o pai dele não recebeu o trono por herança. Ele tomou o trono de um homem que havia também tomado o trono. Então Acabe aprendeu a ser desonesto. Acabe aprendeu a fazer o que ele queria, na hora que ele queria, da maneira que ele queria. Acabe aprendeu errado. Mas mesmo, aleluia, mesmo que você tenha aprendido errado, não permaneça no erro. Acabe aprendeu assim, mas Acabe um dia entendeu que a lei do Senhor estava lá para quem quisesse meditar nela, para quem quisesse obedecer. Foi negligência de Acabe, porque não quis buscar o Senhor. Sabe, irmãos? Se mantenha íntegro, como Nabote. E eu vou dizer mais: quando a gente se mantém íntegro a Deus, alevante-se mesmo. Alevante-se. Quem não se lembra da história de a mãe de Mardoqueu, no livro de Esther? A mãe se incomodou com Mardoqueu. Mardoqueu ficava ali sentado na porta do palácio, ali no pátio. Sabe, ele conspirou contra Mardoqueu. Eu vou enforcar este homem. Só que o Deus que ele servia era maior do que qualquer plano de Amã.
atraindo para si. Vai atrair. Porque não é o que Deus quer. Eu não estou aqui para te ensinar como ser cristão, não, porque isso você aprende na Bíblia. Eu estou aqui para pregar a palavra que o Senhor me ordenou para trazer para você hoje. Não abra mão da tua herança. Preserve. Mantenha a tua vinha sempre bonita, sempre aparente, e chame mesmo a atenção. Porque quando chama a atenção é sinal que é boa, né? Quando ela chama a atenção é sinal, aleluia, que você pode, Senhor, obrigada, porque é coisa boa, é bênção de Deus. Se você continuar lendo, Jezabel ordenou que 2 profetas, 2 filhos de Belial, levantassem falso testemunho contra Nabote. E Nabote foi apedrejado. Meu irmão, se quiserem tomar a tua vinha, vão ter que te matar. Que você ponha isso no teu coração esta noite. Eu não vou vender. Se quiserem que tomem, nem que isso custe a minha vida, mas eu não vou tomar. Sabe? Não tenha, não venda. Nabote morreu. Mas com você pode ser diferente. Eu creio que vai ser assim. Mas se for preciso, se quiserem tomar dentro do ministério, vão ter que te matar. Se quiserem, aleluia, tomar a herança que Deus te deu, vão ter que te matar. Porque você, eu profetizo, não vai abrir mão, não vai vender, não vai trocar, não vai dar. Para cabe. Que te mate, mas que você não se renda. Que me mate, mas que eu não me renda. Que Deus nos deu está dado. Entenda que é o que Deus te deu, não o que você acha que Deus te deu. Não confunda, porque às vezes o nosso coração nos engana. Porque para Deus falar tem uma grande obra na tua vida, não basta só ser profecia. Deus tem que falar com você e confirmar. Deus falou, amém. Não falou, amém. Busque Deus, que Ele tem algo para você. Deus fala para a gente na palavra. E outra, experiência com Deus é a coisa mais linda que a gente pode ter. É a coisa mais maravilhosa. É ter experiência com Deus. Eu tenho certeza que Nabote teve uma experiência com Deus que marcou a vida dele. Porque ele vivia num tempo onde todos os profetas do Senhor estavam sendo perseguidos por Jezabel. E ele permaneceu íntegro e adorando a Deus. Não se curva, não se rende, não venda. Tem cristãos hoje que estão vendendo, aleluia, aquilo que Deus tem entregue por coisas mínimas, muito mínimas mesmo. Persevera até o fim. Nada é conquistado fácil não, irmãos. No mundo mesmo, se você quer ser alguma coisa na vida, você tem que estudar, você tem que se matar. Isso é para quem quer, porque eu não quero. Eu prefiro pagar preço para fazer a obra de Deus do que ter riquezas deste mundo. Sabe por quê? Porque isso faz. Isso é tristeza. Você vai morrer, não vai levar nada. E ainda corre o risco de perder a salvação. Deixar de fazer a obra do Senhor por crescer lá fora, eu não faço. Não faço. Talvez você diga, você é uma tola, que seja. Mas eu prefiro ser tola para o mundo. Ser sábia diante de Deus. Buscai o reino de Deus e as outras coisas vão se acrescentar. Buscai o reino de Deus. E o que tiver de ser teu, Deus vai dar. Porque às vezes a gente se mata lá de estudar, de trabalhar, e Deus
Porque Deus, quando ele foi tomar a vinha, tomar posse da vinha, Elias estava lá esperando por ele. E Deus ordenou que Elias falasse para ele que ele iria morrer. Que aonde caiu o sangue de Nabote, o dele cairia. E que os cães ainda não beberiam o sangue dele. Profetizou mesmo para Jezabel. Se cumpriu. Se cumpriu. Sabe, a palavra diz que quando Acabe viu que já não tinha mais jeito, que Deus pronunciou juízo, sabe o que ele fez? Orou, se humilhou. Aí Deus falou assim: porque Acabe se humilhou, eu vou prolongar, não vou retirar o juízo sobre ele. Não espere Deus pronunciar juízo contra você, porque você não está fazendo o que Deus está mandando. Se ele tiver que profetizar juízo, que profetize bênção, porque você é obediente. Porque não teve jeito, Acabe se humilhou, não adianta. Deus falou: pode se humilhar, pode jejuar, pode morrer de fome. Ele não vai mudar, porque ele é Deus de palavra. Por isso a palavra dele diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Cuide. Cuide para que não caia. Porque buscamos dia a dia salvação. E quando, aleluia, como Deus disse, quando o filho dele foi tomar o reino, ele morreu da mesma maneira, como Elias profetizar. Se coloque de pé em nome de Jesus. É tremendo quando Deus nos dá uma palavra assim que você fala: nossa, é revelação. É pura revelação, é puro Espírito Santo. Porque a gente, na nossa humildade, sabe, na nossa pequenez, a gente não sabe, não entende, não poderia jamais pregar algo tão lindo e maravilhoso. Sabe quando Deus me deu essa palavra? Eu falei: meu Deus, aquilo caiu em mim. Sabe, Deus falava: olha, minha serva, tudo que você passou foi para mim te ensinar isso. Preserve a tua herança. E eu aprendi, irmãos. Porque às vezes a gente apanha para aprender algo. Apanha doendo, mas aprende. Eu aprendi. Sabe, eu não abro mão, não vendo. Eu não vendo. Eu costumo dizer, se um dia o bispo Paulo virar para mim: olha, eu não te quero nessa igreja, glória a Deus. Sabe por quê? Porque eu prego a Jesus, não é a igreja missionária viva. O chamado que Deus tem comigo é na rua, é no presídio, é onde eu estiver, irmão. Ele não se baseia em quatro paredes, não. Para ninguém Deus quer isso. Para ninguém. Não venda. Ah, mas está difícil. Não venda. Ah, mas Acabe, não venda. Mas está insistindo, então não venda. E se eu só emprestar? Empresta que nunca mais você vai ver. É sério. Não venda a tua vinha. Diga isso para o teu irmão: olha, irmão, não vende a sua vinha. Não vende. Nem se te oferecer o mundo inteiro. Não vende. Não vende. Não vende o dom que Deus te deu. Não vende o ministério. Não vende a palavra. Não vende. Hoje em dia tem pastores que estão vendendo palavra. Tá? A pessoa procura o pastor: poxa, estou precisando de uma ajuda. Não, tudo bem, dá uma oferta de tal valor e eu vou te ajudar. Não. O que Deus nos dá é para nós também compartilharmos. Não é verdade? Jesus pregou aí no deserto. Não comprou para ninguém, pelo contrário, Jesus dava. Jesus deu pão e peixe. Jesus deu
posso ser jovem, você pode me oferecer tudo isso, mas a herança que Deus me deu é maior, porque não é nessa terra, é para a eternidade. Aleluia. E se eu perder a minha herança, nunca mais eu vou conseguir ela de volta. Nunca mais. Quero orar por você nesta hora. Que essa palavra tenha mesmo impactado o teu coração. Sabe, de uma tal maneira que se você entrou aqui e falou, meu Deus, o que vai ser? Essa noite você renova a tua aliança com Ele e diz, Senhor, andei distante. Talvez Deus eu tenha andado até com uma